Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Hoje, nosso tema é VHS. E já começando, o que quer dizer essa sigla, né? VHS. Não tem nada a ver aí com fita de vídeo, pessoal mais idoso, certo? Então, VHS, o significado dessa sigla é velocidade de hemossedimentação. E o próprio nome, ele já está falando para mim qual que é o princípio básico dessa técnica, né? Ou seja, ó, velocidade de hemossedimentação, ou seja, eu quero saber em qual velocidade que o meu sangue ele vai sedimentar, ou eu vou mensurar ali o quanto que o meu sangue ele conseguiu sedimentar. O VHS ele é um teste, na verdade, bastante sensível, porém ele é pouco específico. E o que que isso quer dizer mesmo? Quer dizer que eu sei que tem algo de errado, quando ele dá alterado, mas eu não sei o que que está errado. Ah, agora eu entendi! Esse é um teste que é bastante utilizado para doenças inflamatórias, para doenças infecciosas, processos malignos, basicamente também para dizer se o indivíduo ele é saudável ou se ele está em um processo de doença. Porém, tem que ter calma, certo? Porque a gente ainda tem alguns interferentes, né? Tem algumas condições aí que podem alterar falsamente, aumentar, diminuir esse teste aí falsamente, beleza? Então eu não posso utilizar somente o VHS para dar o diagnóstico para o paciente, né? Os testes eles têm que ser sempre casados, acompanhando aí o processo da patologia, se for o caso. O VHS também, pessoal, hoje em dia ele ainda é muito utilizado em técnicas que são manuais, como técnica de Wiltrobe, técnica também de Westergreen, mas hoje em dia também a gente já tem automação para ele. Isso porque nessas técnicas manuais que eu falei para vocês, deve esperar aí no mínimo 1 hora. Algumas delas, algumas aplicações delas, a gente tem que aguardar 2. Eu faço uma leitura na primeira hora, eu faço outra leitura na segunda hora. Então, técnica manual, ela vai demorar mais. Na automação, eu já tenho equipamentos que me dão esse resultado aí em, por exemplo, 20 segundos, 10 minutos, depende dessa automação também. Mas então qual que é o princípio básico dessa técnica? Imagina que a gente tem aqui um tubo, né? E a gente vê aqui que tem sangue dentro. Então já a gente sabe que essa técnica utiliza sangue total. Então, ó, eu consigo ver aqui nesse tubo, né, que eu tenho uma medida ali de base. E normalmente é assim, a gente preenche o tubo, claro que depende da técnica também, até uma determinada marca, e esses tubos, eles geralmente já têm a marcação, ou no final a gente também mede com escalas que são padronizadas. Depois de um tempo, pessoal, imagina aí que é a mesma situação quando você tem um suco, né? E você vai lá, precisa colocar açúcar nesse suco. Se você coloca esse açúcar e mexe lá bastante esse suco, depois de um determinado tempo, se você não quer mais ou você esqueceu dele lá em um canto, né? Você vai ver que o açúcar ele sedimentou. Mesmo princípio aqui para o sangue também. Você sabe que basicamente a gente tem aqui hemácias e o plasma, basicamente falando, certo? O que que vai acontecer depois de um determinado tempo, né? Temos aqui as hemácias, essas hemácias elas também vão sedimentar de forma espontânea, né? Então, depois de um tempo elas vão descer ali e eu vou conseguir observar, ó, na parte superior o plasma e mais embaixo, né, as nossas hemácias. Eu consigo perceber essa marcação. E aí, como eu falei para vocês, ó, a gente percebe que teve um desvio e para facilitar a nossa vida também, obviamente, uma dessas técnicas, por exemplo, utiliza aí marcações já no próprio tubo. Então eu preencho de sangue ali até uma determinada marca, né? E eu observo o quanto que esse sangue aqui ele sedimentou. Esse resultado, pessoal, ele sai ali em milímetros cúbicos, né? Essa diferença aqui que a gente conseguiu
observar, esse resultado sai em milímetros cúbicos. Na automação também tem o mesmo princípio básico, só que o equipamento ele faz isso muito mais rápido, ele me dá impresso, ele já joga no meu sistema ali para eu ver o quanto que houve de regressão dessa minha massa eritroide. É importante lembrar também, obviamente, que existem valores de referência para cada método, certo? Como os exemplos que eu dei aqui de Wiltrobe e Wester Green. Então, ainda é importante lembrar que existem esses interferentes que eu falei para vocês, principalmente para essas técnicas manuais. Condições que podem interferir no meu teste, principalmente para as técnicas manuais. Se o teste ele for realizado depois de 1 hora após a coleta, ou seja, coletei aqui às 10 horas e só vou processar esse teste às 12 horas, passei de 1 hora, né? Também, se eu utilizar aqui o teste manual, se eu não colocar esse tubo aqui na vertical, deixar ele meio torto assim, eu também vou ter interferente, né? O anticoagulante utilizado, ele deve estar correto. Por que que eu falo isso? Porque a gente pode utilizar oxalato de cálcio ou o próprio EDTA também. Existem recomendações para cada técnica, então a gente tem que ficar atento a isso também. E quando a gente sempre fala de anticoagulante, é muito importante também ficar atento a quantidade do material colhido, certo? Quando a gente faz a coleta, dentro do tubo já tem uma quantidade específica para uma quantidade determinada de sangue. Valor de referência para o VHS. Peguei aqui um exemplo de um importante laboratório de referência em todo o Brasil, que é o Pardim, né? Aí que você vê que tem diferentes valores para cada idade e sexo também. Ó, no caso de crianças, a gente tem que ter o desvio dessa sedimentação aqui de 10 milímetros em 60 minutos, né? É o valor normal, até 10 milímetros, certo? Para homem, até 50 anos, de 0 a 10 milímetros em 60 minutos. Mulher, de 0 a 15 milímetros, certo? Após os 50 anos, e também, ó, por idade, a gente também tem valores normais, beleza? Ó, homem, a gente vê que aumenta com a idade e assim também é para as mulheres. Mas, pessoal, quais são as condições principais que a gente vai ter aumento desse valor de VHS? E aí, quando eu falo aumento, né, entenda que eu vou ver a minha marca aqui, no caso do homem, por exemplo, homem até 50 anos, que a gente viu que o valor de referência é até 10 milímetros cúbicos, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Significa dizer, quando eu falo que está aumentado o meu VHS, significa que essa marquinha aqui do plasma, né, que a gente consegue observar essa separação, ela vai estar mais baixa, então vai estar superior a 10, no exemplo que eu utilizei, né, vai estar a 15, vai estar a 16, vai estar a 20 no nosso exemplo. E quando eu falo diminuído, significa dizer que o valor do VHS, ó, ele poderia estar aqui, essa faixa de hemácias estaria aqui nessa marcação, por exemplo. Primeiro, diminuição. Quando é que o meu VHS ele vai estar diminuído? Principalmente, pessoal, quando a gente tem ali no nosso sangue a presença de poiquilocitose, isso mesmo, alteração da morfologia das hemácias, ou também rigidez de uma forma geral dessa hemácia. Eu tenho doenças que apresentam até mesmo as duas coisas. Exemplo, anemia falciforme, a hemácia ela se torna mais rígida e ela também tem a sua forma alterada, né, o formato de foice tradicional que a gente também conhece. E quais são as condições em que esse meu VHS ele vai estar aumentado, né? Que são aquelas situações que a gente citou em que a gente tem a presença ali de doenças inflamatórias, infecciosas, processos malignos. Primeiro a gente tem que colocar aquelas condições que a gente espera que ele realmente aumente. Por exemplo, mulheres grávidas, mulheres em período menstrual, o próprio envelhecimento, né? A gente viu aqui que, como exemplo, homens e mulheres acima de 50 anos, esse VHS realmente ele vai estar mais aumentado. Então, doenças no geral, doenças cardíacas, doenças renais, de novo, processos infecciosos, infecção bacteriana, a gente pode ter a elevação desse VHS. Mas por que que isso acontece? O nosso corpo, ele vai
produzir algumas proteínas que a gente chama de proteínas de alto peso molecular. Claro que tem uma escala, né? Algumas são mais, outras são menos. A gente pode destacar aqui, por exemplo, o próprio fibrinogênio, a gente pode destacar aqui a própria proteína C reativa, né? Essas duas aí são classificadas, por exemplo, como proteínas de fase aguda. E por que que elas interferem na aceleração aí da sedimentação, né? Por que que o meu VHS ele vai estar mais alto nessas condições? Observe aqui essa animação. Então, o nosso sangue normalmente ele vai ter uma sedimentação ali normal. As nossas hemácias vão estar diminuindo, né? Diminuindo não, elas vão estar indo em uma velocidade normal. Mas quando a gente tem aí a presença dessas proteínas de alto peso molecular, o que que elas vão fazer, pessoal? Elas vão quebrar um potencial que a gente até já falou aqui em outro vídeo, o vídeo de rolô, certo? Tem o mesmo princípio, que essas proteínas elas quebram um potencial que é chamado de potencial zeta. E o que que vai acontecer em seguida com essas hemácias? Elas vão fazer exatamente esse processo de rolou, pessoal, onde as hemácias elas ficam aqui, ó, empilhadas como se fossem moedas. E o que que aconteceu aqui? É como se eu aumentasse aqui o peso das minhas hemácias. Elas se tornaram uma, digamos assim, né? Então, ela aumentou o peso dela e o que que acontece nesse caso aqui? Elas vão se deslocar de uma forma bem mais rápida, né? Então, uma coisa levou a outra. Tem um processo infeccioso, por exemplo, produz essas proteínas aí de fase aguda, elas são chamadas dessa forma, fibrinogênio, PCR, certo? São chamadas dessa forma. Essas hemácias, elas têm esse potencial zeta quebrado, elas se aglomeram dessa forma, formando o rolô. Então, se o seu VHS já deu aumentado, olha no esfregaço sanguíneo e observa se não tem a formação desse rolô. Mas isso acontece só em fase aguda, né? Pela produção somente dessas proteínas de fase aguda? Claro que não. Em processos crônicos também. Tanto é que a gente sabe que quando eu tenho um agente invasor ali no meu corpo, eu tendo a produzir os nossos famosos anticorpos, né? Então, perceba que eu também estou produzindo proteínas. Claro que eles têm um menor peso molecular do que o fibrinogênio, por exemplo, mas da mesma forma a gente pode ter a interferência ali deles no plasma e, consequentemente, o meu VHS ele também vai estar desse mesmo jeito. A gente pode observar esse mesmo fenômeno também em processos crônicos, certinho? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele te ajudou, eu peço encarecidamente que você deixe aí o seu gostei. Compartilha para pelo menos um amigo seu que tinha dúvida aí para que serve o VHS, né? Qual o princípio dele. Ah, importante também, se você quiser que a gente fale de alguma daquelas técnicas manuais de forma específica, eu quero ver a técnica de Wiltrobe, eu quero ver a técnica de Westergreen, né? A gente pode fazer também, então comenta aí embaixo, vai ajudar a gente bastante também. Se inscreva no canal, né? Para você receber aí as notificações e para ajudar nessas notificações, é importante que você ative o sininho também, beleza? Então é isso aí, até a próxima, forte abraço, tchau, tchau.